Então o pecador começa com o declínio das suas próprias decisões insensatas, tentando fugir da vontade de Deus, tentando se esquivar dos desígnios eternos do Senhor. E é um fato, nada pode estar em perfeita ordem quando se está vivendo em rebeldia à vontade de Deus. Entenda, nada pode estar em perfeita ordem quando se está vivendo em rebeldia à vontade de Deus. Quando se nega a obedecer a Deus, quando se nega a cumprir aquilo que Deus determina, não há possibilidade de dar certo. Jonas descobriu isso. Jonas foi punido porque não só não confiou na soberania e providência de Deus, como se furtou a seguir a vontade e a obedecer à vontade do Deus Altíssimo. Então, quando não se está vivendo a vontade de Deus, mas em rebeldia, saiba que nada dará certo. O pecador cai ainda mais quando o Senhor começa a castigá-lo. Jonas foi para Jope, de Jope ele foi para o porão do barco, de lá foi para a barriga do grande peixe. Entenda que quando você vive fora da vontade de Deus, quando você se nega a obedecer a Deus, quando você não crê na soberania e na providência de Deus, cada vez mais o Senhor vai castigando e cada vez você vai parando no mais profundo. Então ele decide ir para a região mais longínqua, os confins da terra naquela época. E ele não consegue chegar lá, e ele vai para o porão do barco. E do porão do barco ele vai para mais baixo ainda, para o ventre do peixe. E o fim dele é o mais profundo abismo do mar. Quando você deixa de cumprir a vontade de Deus e começa a se afastar da presença dele, você vai se colocando cada vez mais e mais no profundo abismo. Então quando Deus começa a castigá-lo, você de fato vai passar por aquilo que o ditado popular diz: se você não vem pelo amor, você vai vir pela dor. E cada vez mais a sua situação será uma situação de um abismo mais e mais e mais profundo. Você também cairá se não caminhar segundo a vontade de Deus. As circunstâncias da vida o derrubarão, o seu espírito interior o derrubará, a mão do Senhor o derrubará. Entenda, Jonas, com medo de pregar a um povo que os judeus odiavam, que aos olhos dos hebreus não eram bem vistos, tenta no seu coração fugir da presença do Senhor. Então as circunstâncias da vida vão atingir você, e ele então decide fugir para bem longe. Depois ele entra no estado de depressão, enquanto os marinheiros estavam clamando pela própria vida em meio a uma tempestade. Havia medo. O termo que o mestre do navio utiliza para invocar a Deus é uma expressão de quem grita com pavor. Mas Jonas está deitado, dormindo, em depressão profunda, escondido no porão do barco. Então o espírito interior dele já está clamando contra ele. E por último, a mão do próprio Deus vem contra Jonas, e ele entende que a única forma da tempestade cessar é ele ser lançado no mar, porque o próprio Deus se voltou contra ele. Ele diz isso no trecho que nós lemos. Daqui a pouco veremos isso com maior detalhe.